Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um tour que vocês adoram, vou mostrar as plantinhas bem de pertinho, dar atualização da minha carriola, que as plantinhas estão maravilhosas. Depois de praticamente 1 ano e meio, se eu não me engano, as plantinhas lá estão lindas e aquele substrato ele passou por um tratamento que eu quero dar a atualização e falar novamente sobre um probleminha que dá na terra que deixa a gente de cabelo em pé. Ai, olha, tem praguinhas que deixam a gente muito, mas muito irritada, né, gente? Então, eu vou dar atualização, vou levar vocês lá pro meu jardim, mostrando também a floração, que tem uma floração lá de uma calanque que tá muito, mas muito linda. Tá um espetáculo. E eu comecei o vídeo aqui mostrando para vocês esse solzinho de inverno que o meu nicho aqui, que eu tô totalmente apaixonada, tá tomando. As plantinhas estão lindas, é um sol maravilhoso, né? É um solzinho fraquinho, que é ótimo para a gente estar fazendo adaptação nas plantinhas. E também é um ótimo clima para você estar comprando plantinhas pela internet. Sabia disso? É uma ótima época para você estar fazendo comprinhas de plantinhas. Elas não sofrem tanto dentro da caixa. No verão, na primavera, é um Deus nos acuda. Dá para comprar? Claro que dá. Mas procure vendedores que sejam mais perto da sua cidade para as plantinhas não sofrerem tanto. Então, vamos lá para o jardim, que eu quero mostrar essa floração e falar um pouquinho sobre o tratamento que a terra da minha carriola passou. Aqui no jardim eu mudei tudo de novo. Por quê? Porque deu uns dias de chuva e tinha plantinhas naquelas bandejas que eu mostrei para vocês que eu não queria que tomassem chuva, porque eu expliquei no vídeo lá que tinha plantinhas que não podiam tomar chuva, que são funguentas, que são melindrosas. Então eu resolvi reformular o meu jardim aqui novamente e fiz uma mudança. Coloquei essa jardineira da Fantôme aqui, que a gente fez a jardinagem junto, que tá maravilhosa, tá linda, todas as plantinhas estão pegas, a jardineira é bem grande, ó. Tem vídeo no canal de como eu fiz a poda e replante dessas plantinhas aqui. É uma plantinha muito, mas muito mesmo fácil de cultivo. Aqui eu tenho uma gilva maravilhosa, uma gavoide. Olha ali, ó. Tá começando a sair uma hastezinha floral. É uma planta maravilhosa também. Tenho essa gilva aqui e tenho outra aqui, ó, que eu resolvi manter. E outra aqui, ó. Olha só como elas estão molhadinhas de orvalho. Ah, é tão legal. Eu tô gostando tanto de vir gravar de manhã, porque aí eu consigo pegar esse orvalho nas folhinhas. Olha só que coisa mais linda. Também coloquei essa jardineira aqui, ó, que era aquela jardineira que tinha Itim platense. Trouxe pra cá. Tá muito fofa, com aloe juvena, que é uma planta assim muito, mas muito antiga mesmo. Então eu vou deixar esse cantinho aqui quietinho. Se vocês quiserem tour nas plantinhas que eu trouxe pra cá, nesse cantinho, eu mostro pra vocês em outro vídeo. E aqui tá a carriola. Gente, eu gastei bastante com o Proverme para tratar essa terra aqui. E também dá certo tratar a terra que tem nematóide, como foi o caso dessa daqui, com a terra de diatomácea. Porém, com o Proverme eu achei mais barato. Então é muita terra para gastar a terra de diatomácea aqui. Dá certo também, mas eu preferi usar o Proverme e outras vezes assim acontece de eu não conseguir achar o Proverme, então eu uso o Provermin, que também é
um ótimo remedinho que eles dão para o gado, que é perfeito para usar no solo para matar esses vermes. Depois de 1 ano e meio, todas as plantinhas estão super bem. Olha só como estão grandes, estão lindas. Plantei aqui também, ó, 11 horas. Já faz mais ou menos uns 6 meses que eu fiz a segunda poda e o segundo replante na mesma terra. Aí eu só acrescentei mais terra nova e na minha terra nova continuo usando o Proverme para prevenir os nematóides e também serve para matar. No caso dessa carriola aqui, a terra, a maioria dessa terra aqui é reaproveitada que tinha nematóide. Então fica aí a atualização, dá certo sim. Eu já tenho vídeo também no canal mostrando eu tirando uma curse daqui e mostrando as raízes, toda cheia de raízes novas, que estava toda renovada, se renovou todinha. E porém as bolinhas, as antigas bolinhas ainda estavam na plantinha. Então o que eu fiz? Nesses 6 meses atrás, eu fiz uma nova poda em todas elas e fiz um novo replante. E elas estavam super bem, só que como eu esqueço às vezes de regar, elas estavam queimadinhas e bem sofridas, porque às vezes passamos por um período assim que não chove, né? Por incrível que pareça, e eu deveria regar essa carriola e eu não rego, eu nunca rego. Então as plantinhas ficam em sofrimento, acabam sofrendo e acabam queimando. Então tem que ficar bem de olho para a plantinha não ficar desidratada, para que o solo não fique seco por muito tempo, porque senão aí aumenta a probabilidade de queimar a sua plantinha. Deixa eu mostrar um pouquinho as plantinhas que estão aqui. Essa daqui são plantinhas mudinhas da Mauna Loa. Essa daqui é uma híbrida. Essa daqui tá linda com essa haste floral aqui, ó. Ainda não abriu as florzinhas. Nossa, eu tô cheia de equevérias com floração aqui. Olha só que linda que tá essa daqui. Maravilhosa, né? Tenho também a Fantôme. Olha só que lindeza. Olha essa daqui como que tá toda manchadinha com a corzinha do inverno. Ai, a Fantôme fica tão linda em dias que ficam muito frios. Ela fica com essa cor avermelhada nas pontas. Fica um luxo, maravilhosa. Então dá certo sim você tratar substrato com nematóide, com terra de diatomácea, com o Provermin. Mata os bichinhos sim. Porém, com a terra de diatomácea eu acho mais caro fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui a floração que eu falei para vocês no início do vídeo, dessa Kalanchoe aqui. Eu não sei se ela é Kalanchoe Luciae ou a Tirciflora. É aquelas que são tudo uma parecida com a outra, que levam o nome popular de orelha de elefante. Ela deu essa floração incrível. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, que lindeza essa flor. Eu acho que eu estou mostrando de novo essa flor. Eu acho que eu já devo ter mostrado para vocês. Olha só que coisa mais linda. As flores estão cheias de pruína. Olha aqui. É uma florzinha clarinha, bem bonitinha. O único problema mesmo que acontece com as Kalanchoes é que depois da floração a planta morre. Porém, vocês viram ali, né, que ela já está com uma mudinha ali. É uma planta que se multiplica muito fácil. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho dessa haste. Olha só, ela deve estar com 1,5 metro. 1,5 metro de haste floral. Tá muito linda. E todas as plantinhas aqui, a Mauna Loa, essa híbrida aqui,
as Curse, ou Curse, ai, sei lá como é que se fala isso, meu Deus do céu. Essa híbrida aqui e deixa eu ver, essa outra Curse e essas Fantomes, essa 11 Hora, as Moneymaker, são todas plantinhas que estavam desde a primeira vez que eu percebi nematóide nessas plantinhas aqui. Então essas são plantinhas, as únicas novas que vieram mesmo foram algumas Malnas. Eu acho que essas 3 aqui, ó, Malnas, que são novas, que não estavam na composição original. Tinha também muitas Crassulas Capitella, que é essa plantinha aqui, ó. Essa crassula tá muito linda, tá totalmente ao ar livre, mas tá verde, por causa do replante, né, há 6 meses atrás. Porque eu uso também a torta de mamona para prevenir e matar nematóides, e aí acaba que ela é um adubo também, um ótimo adubo para suas plantinhas. Então acaba que a plantinha adubada, ela não colore tão fácil, olha só. Mesmo com 9 graus, às vezes, nas nossas madrugadas, bem geladas, sol direto, não tem proteção nenhuma, esse vaso aqui, né, a carriola. E ela tá assim, ó, só com as pontinhas vermelhinhas. Olha só essas 11 horas que lindas. Então essa é a atualização dessa carriola, que eu tenho já mais ou menos uns 2 anos essa carriola. 2 anos, 2 anos e meio. Ela passou por essa doença aí, né, a terra, e os nematóides são uma praga terrível, que se você deixar, as plantas acabam morrendo. E se você plantar uma só plantinha que tenha nematóide num vaso, que todas estão saudáveis, todo o resto vai ser contaminado. Então, eu acho muito legal quando a gente prepara o nosso substrato, sempre estar colocando o Proverme ou Provermin, ou também a terra de diatomácea para prevenir os nematóides. Só que eu acho o custo-benefício da terra de diatomácea muito caro, igual foi o caso aqui dessa minha carriola. Eu achei muito caro estar usando terra de diatomácea, porque é muita terra aqui e precisaria de muito produto. Tanto que aqui eu devo ter gasto, eu acho que por volta de uns 10 pacotes de Proverme. Então essa era a atualização. Deixa eu mostrar as plantinhas como que elas estão aqui. Deixa eu mostrar outras plantinhas, né? Aqui eu trouxe essa plantinha aqui, ó, que é a falsa núbia. Ela deu apodrecimento agora no inverno. Aí eu acabei tendo de fazer uma poda nela. Tá aqui tomando sombra, porque tem uma árvore ali, que por incrível que pareça, é a minha que tá fazendo, é o meu xaxim que tá fazendo sombra. Mas depois ela vai tomar solzinho aqui. Tá dando uma haste floral. O bom também é que é uma planta muito fácil de cultivo e também eu consegui multiplicar. Tenho outras 2 mudas, então não é difícil. Assim, se caso ela morrer, eu tenho outras mudas, né? Muito fofinhas. Olha só a floração do Francesco Baldi. Olha só que lindeza. Olha que coisa linda. Deixa eu mostrar esse daqui, que coisa fofa. Ah, uma coisa. Quem tem eufórbias aí, agora no inverno não é uma época boa para se estar fazendo replante de eufórbias. Olha só, eu tenho essa daqui, que é uma eufórbia aeruginosa. Eu fiz o replante faz uns 1 ano e meio também, dessa plantinha aqui. Eu tinha um monte nesse vaso. E aí eu resolvi fazer em pleno, se eu não me engano era final do outono, começo do inverno, resolvi fazer a poda, porque ela estava muito grande. E aí fiz 2 vasos, dividi. Acabou morrendo praticamente quase tudo. E ela demorou para se recuperar, porque é uma planta que está em dormência nessa época. Eu gosto muito dessa planta, ela tem um tom verdinho muito lindo. Mas ela tá bem sentidinha, porque ficou aqui embaixo
aqui no ar livre, então ela tá toda machucada, ó. É uma planta que futuramente eu vou levar de volta lá para trás, para não tomar tanta chuva, porque eu quero mostrar para vocês a beleza dessa planta, como ela é linda. Ela enche os caules de florzinha, fica muito, muito fofa. Ah, deixa eu mostrar essa híbrida aqui também. Olha só que linda. Olha a cor dessa planta. E é com ela que eu vou me despedir de vocês. Muito obrigada pela companhia, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostar, não esquece de se inscrever, deixa seu like também. Muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Opa, caiu folhinha ali. Tchau, tchau!